Louvado seja o Senhor. Eu estou quase do tamanho dele já, né? Logo, logo eu chego. Mas vamos orar ao Senhor nosso Deus, para que Ele venha colocar as palavras na boca do nosso amado irmão Felipe, né? Porque, irmãos, nós não viemos aqui passear, ver os irmãos. Claro que nos alegramos por ver os irmãos, mas o mais alegre é quando nós já ouvimos testemunhos e vamos ouvir agora Deus falar conosco, né? Louvado seja Deus. Pai amado e Deus querido, eis aqui o teu servo, ó Pai, o teu filho, Pai. Pai, eu sei, meu Jesus, que tu já colocaste, Pai, na mente do teu servo aquilo que o Senhor quer transmitir para nós na noite de hoje. Pai, abra os nossos corações, faça com que entendemos, ó Pai, a tua palavra e sejamos, Pai, guardados por ela, e que o Senhor abençoe o teu servo e use nas tuas mãos e abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em Salmos 73. Uma coisa bem interessante. Pode baixar um pouquinho o microfone. Uma coisa bem interessante é que, em relação ao que o louvor que a Raquel cantou, em relação a Jó, ele conhecia Deus apenas por ouvir, né? Ele não conhecia o Deus que nós temos hoje. E hoje que nós conhecemos o Deus que fez tantas coisas, hoje nós podemos ver que Deus tem o poder para fazer tais milagres. E glória a Deus por isso. E uma coisa é fato, Raquel, William, e Deus vai estar com vocês. Deus, Ele usa esses momentos difíceis não para coisas ruins, pelo contrário, nós sabemos que Ele faz isso por coisas boas, né? A fim de coisas boas. E muitas das vezes isso acontece para nos moldar. Então, toda dificuldade que nós passamos é para o nosso próprio bem. Deus não esqueceu de vocês dois. Deus nunca vai esquecer de vocês. A partir do momento que Deus fez a terra, Ele já sabia qual seria o nome de vocês dois. Então, quem dirá o que Deus planejou para o futuro de vocês? É muito maior do que vocês imaginam. Então, que vocês aceitem essa palavra e guardem dentro do seu coração. Deus não trabalha no meio da ansiedade. Quando nós estamos ansiosos, nossa ansiedade, ela atrapalha a nossa razão com base em Deus. Então, é tudo na base da oração. Está com ansiedade, está batendo aquele momento que você vê que você vai sair de si, começa a orar, que Deus Ele vai usar, amém? Eu vou ler aqui em Salmos 73, eu vou estar lendo uma versão diferente, que é uma leitura um pouco mais fácil, tá bom? Uma leitura um pouco mais simples de entender. Salmo 73, Salmos de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Os irmãos podem se assentar. Asaf foi... O pastor Daniel, ele já pregou, né, sobre Asaf, esse salmo, e é um salmo que me tocou bastante. Confesso para os irmãos que foi muito difícil me encontrar dentro desse tema de santidade. Os irmãos vão ver que a gente vai dar uma viajada até chegar a esse tema, né? A gente vai pegar um caminho. Asaf, ele foi um levita, né, contemporâneo, né? Ele era ali da época do rei Davi, rei Salomão. Ele escreveu 12 salmos, né, que está ali no livro de Salmos, 12 capítulos no caso, 12 cânticos. E Asaf, no livro de 2 Crônicas, fala que ele foi um dos homens que sentiu verdadeiramente a presença de Deus, né? Ele sentiu o poder de Deus.
é uma pessoa bem relevante, né, entre a tribo de Levi, né? E nesse salmo, Asaf ele se encontra em uma situação que eu me encontrei esses tempos atrás. A ansiedade me pegou esses tempos atrás. Como os irmãos sabem, eu estou tirando minha habilitação. E isso há 2 anos já. Difícil. Enquanto eu vejo um aqui já tirando, outro ali que mal começou, há poucos meses já está com a habilitação na mão. E eu ficava ali com meu coração angustiado, né? Meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vendo o tempo passar, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que o limite, né, está chegando. E Deus, eu orando para Deus, Deus me deu a oportunidade, né, de continuar, né, a habilitação. Peguei esse trabalho, conversei com a minha mãe e falei: mãe, a grande parte do meu salário vai para essa habilitação. Estava faltando uma quantia até considerável. E eu confesso para os irmãos que desses meses para cá eu fiquei bem apertado, né, por conta dessa habilitação. Mas Deus estava dando força ali e eu estava ansioso com isso. Eu estava vendo o dinheiro entrando e 1 hora depois que o dinheiro entrou já estava saindo. Mas para mim estava, nossa, tá vindo, tá mais perto. É complicado, mas aí, ok, né? Consegui juntar um dinheiro que estava faltando, fui pagar. Juntei uma quantia de mais ou menos 1.650. Os irmãos sabem, né, como é difícil juntar um dinheiro hoje em dia. Juntei esse dinheiro, fui na autoescola, cheguei lá, a moça fala: olha, subiu mais R$200. Eu, misericórdia, moça, não faz isso comigo não. Isso lá em Osasco, gente. Eu saí daqui, fui lá para Osasco feliz. Cheguei em casa quase branco. Difícil, mas eu conversando com a minha mãe assim, sabe? Isso foi o que? Semana passada. Eu não tinha um texto ainda, não tinha nada. Mas eu sabia, era Deus me provando na minha dificuldade. Não me provando, mas me moldando. Era Deus mexendo na minha razão, nos meus sentimentos e colocando ali tudo em prática. E amém. Fui ali, orei, conversei com o pastor e ele me deu um conselho. Não, conversa com eles, fala com Deus, conversa com eles, enfim. Falei com eles, eles conseguiram cancelar esses 200. Eu falei, glória a Deus. Aí a fé vai lá em cima, né? Nossa, Deus é fiel. Aí hoje eu estava trabalhando. Meu trabalho mexe muito com a cabeça, né? Que é muito número. A gente mexe com peso de caminhão, então é muita tonelada. Se erra uma coisinha, você já sabe. Eu abro o celular lá e vejo, olha, a prova da moto tá marcada. Vamos lá fazer? Dia 27. Ok. Você vai ter que levar o RG, um capacete, e você vai ter que levar um documento lá que eu até esqueci o nome. Aí eu, misericórdia, gente, faz 2 anos que eu tô tirando isso aqui, cadê esse documento? Eu já entrei em choque de novo. Aí eu, meu Deus do céu, cadê isso? E eu já preocupado com a pregação de hoje, porque, pros irmãos, eu tô sem esboço. Ontem à noite minha mãe tá de prova. Eu sentei para estudar, eu tinha um texto, esse salmo, mas eu não conseguia escrever nada. É como se o Espírito Santo estivesse me segurando ali. Eu não sei como que Deus ia agir, mas enfim. Amém. Eu falei com a minha mãe, como minha mãe já é mais experiente, eu não estou falando que você é velha, mãe, estou falando que você é mais experiente, tá? Eu cheguei, ela falou, não, vai dormir, descansa a cabeça, amanhã é um novo dia, você vai lá e você vai ver, Deus vai usar. Amém. Fui dormir, acordei de manhã, enfim, com essas preocupações na cabeça, ainda assim, né, a gente está com Deus, a gente está em paz, mas a gente sabe que Deus vai falar, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, ok, eu fui trabalhar, deu 4 horas, eu tinha algumas coisas assim na cabeça,
eu pensando, sabe o que eu escrevo? Eu tentava escrever, não conseguia. Enfim, parece que as coisas vai sumindo. Aí deu quase, faltava umas meia hora para 5, aí aconteceu isso, esse documento. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Quando eu chegar em casa eu vou resolver isso. Dentro do carro, né, voltando do trabalho, eu já pensei. Eu parei dentro do carro e pensei, o que eu vou dar prioridade? Para pregação ou para esse documento? E de manhã, né, eu fiz uma pequena consagração. Aí eu pensei, não, Deus ele já está no comando de tudo. Então por que eu vou dar prioridade para os meus problemas, sendo que Ele fala que primeiro nós temos que buscar o reino e depois que as demais coisas serão acrescentadas. Então eu me encaixei no meio disso e falei, não, ok. Cheguei em casa, eu comprei aqueles tatame, desenrolei lá no meu quarto, deitei no chão e comecei a orar, pedindo misericórdia para Deus, porque eu ainda estava incerto em relação ao que eu ia falar aqui ainda hoje, e ao mesmo tempo preocupado com esse documento, né? Mas Deus já tinha me dado uma calma, Deus já tinha me dado um acalme no coração, né? Enfim, terminei de orar em relação à pregação de hoje. Aí eu falei com Deus, Pai, o Senhor já fez tantas coisas. Eu sei que não vai ser fácil encontrar esse documento, porque eu não lembro onde eu coloquei. Quando a gente fez a mudança, a gente misturou tudo. Eu lembro que estava na minha carteira normal e eu troquei de carteira, eu não sabia para onde. Eu tinha olhado na carteira, não estava lá. Falei, Pai, mas o Senhor é o Deus dos milagres, eu sei que o Senhor vai encontrar para mim. E eu vou primeiro orar, eu primeiro orei, e eu não tô mandando o Senhor fazer. Na verdade, não tem nada a ver com isso, Pai. O Senhor sabe que o meu problema, ele é minúsculo. Mas o Senhor sabe que eu não estou no momento de gastar e eu preciso encontrar esse documento. Terminei de fazer a oração, levantei. Eu lembrei de uma pasta. Eu tenho uma pasta que eu guardo uns documentos da faculdade, do trabalho. Eu fui folheando, olhando para um papel. O papel era quase igual. Será que é? Abri, não era. Passei mais algumas folhas, encontrei uns currículos lá, passei o currículo. Aí nisso, quando eu olho um papelzinho dobrado, a gente desdobra, misericórdia. Deus é fiel, era o documento. Um documento que estava perdido há mais de 1 ano e meio. E glória a Deus por isso, porque isso vai aumentando cada vez a minha fé. Nos pequenos detalhes, Deus vai trabalhando de uma forma assim, inexplicável. E esse salmo é um salmo de Asaf. Asaf, ele se encontra num momento complicado, porque ele olha os ímpios, né? E ele vê que os ímpios, eles estão prosperando, e enquanto ele tá lá, parado, estagnado. E o salmo começa assim, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Aqui ele já está dando uma conclusão do que aconteceu, né? Do que aconteceu na história. Ele está falando, olha, eu passei por uma situação, Deus é bom, mas eu parei aqui e quase tropecei. Aí ele começa agora a falar sobre isso. Pois tive inveja dos arrogantes. Bom, em algumas outras versões ele fala nécios. Nécios são pessoas que não têm conhecimento, pessoas pessoas que fazem questão de não ter conhecimento. Ele teve inveja dessas pessoas, por quê? Pois tive inveja dos arrogantes, no caso dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele que não queria ver isso.
porque creio eu que ele tinha uma noção de que se ele não visse isso, ele não estaria pensando nisso, ele não estaria bravo com isso. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda a maquinação. Aqui ele fala, né, que esses ímpios, eles fazem o mal, eles maquinam contra as outras pessoas, eles vão atrás dos erros, eles fazem questão de fazer o errado e ainda assim prosperam. Aí aqui ele ainda continua, né, falando sobre os ímpios. Eles zombam e falam das intenções de sua arrogância, ameaçam com opressão, com a boca o rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Aqui ele fala mais ou menos, em algumas outras versões dá para se entender que eles vivem a favor da terra, né? Coisa que nós não vivemos. Nós vivemos a favor do céu. Nós vivemos com a esperança de ir para o céu. Aqui eles vivem já a fim de fazer as coisas da terra. E aqui que ele fala, com a boca rogam a si os céus, eles blasfemam contra o céu. Por isso o povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Eles blasfemam contra Deus e ainda assim conseguem influenciar mais pessoas. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Ainda assim, fazendo todo esse mal, eles aumentam suas riquezas. Aí agora Asaf, ele começa em um momento mais melancólico, né? Ele começa a falar de si próprio. Ele começa a julgar suas próprias ações. Ele fala, certamente foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aqui ele começa a ter, como se fosse piedade de si. Ele começa por que eu estou servindo esse Deus? Porque está valendo, isso aqui pelo menos está valendo a pena? Será que está valendo alguma coisa a pena? Será que a minha purificação, minhas orações está resolvendo de alguma coisa? Porque eu não estou vendo resultado. Porque eu vejo os outros prosperando, comprando casa, carro ali, eu vejo os outros com um salário maior que o meu, e o meu ainda está aqui, está no simples, está no baixo. Aí, depois dessa melancolia toda dele, ele vem com esse versículo 17, fala, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Glória a Deus. Aleluias, Pai, santo é o seu nome. Aqui ele entra ele já vê que ele percebe o que ele fez errado. Ele já encontra em si o erro. Ele entende, a partir do momento que ele entra na casa de Deus, que antes era o santuário, ele entende que o fim dos ímpios é muito diferente do nosso. O interessante de tudo isso é que hoje em dia, antes Deus habitava no santuário, hoje em dia Deus habita em nossa alma, Deus habita em nosso corpo. Então, para nós chegarmos a essa conclusão, nós não precisamos estar apenas dentro da igreja, nós podemos estar no nosso quarto, nós podemos estar dentro do nosso trabalho, conversando com Deus, que Deus vai nos mostrar o que Ele quer.
o que Ele quer nos abrir os olhos, né? Ele continua no 18: certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Esse pavor, eu tava dando uma lida, vi alguns vídeos, né? Esse pavor, ele pode ser tomado como a ansiedade, como a depressão. Esse pavor, pensa comigo, se nós estamos em dificuldade, a quem recorremos? A Deus? Os ímpios não têm a Deus. Os ímpios, eles... Por isso que a gente vê muito, vamos supor, muitos ateus, né? Como eles não sabem o que vai ter à frente, tanto fez eles se matarem. Então, por isso que a gente vê muito suicídio, essa é a palavra. Por isso que a gente vê muito suicídio, né? Entre essas pessoas, porque eles não vê futuro, eles não vê Deus à frente. Como são destruídos de repente, completamente tomados pelo pavor. Então, um pavor seria isso, talvez uma ansiedade, ou se não, uma depressão. São como um sonho que se vai quando acordamos, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantareis, Senhor, tu os farás desaparecer. É como ao meu ver, né, eu conversando com Deus, eu interpreto isso como o final dos tempos. Pensa comigo, o que será depois no final dos tempos? Nós vamos para a glória? Os ímpios, eles não vão. Eles vão, né, como todos nós conhecemos, o fim deles. Então meio que seria como um esquecimento eterno. Um acordar de Deus seria como se Deus, ele fosse os seus separados, entende? Deus recolhe os seus separados, que seríamos nós, e os ímpios, eles vão perecer. A partir desse momento, agora a partir do 21, ele começa a ver o erro que ele fez, né? O 21 ele fala: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvidas perecerão. Foi o que a gente falou. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Deus e Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus. A partir desse momento a gente começa dele vendo, né, o seu erro, né, que ele fala, no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa área, né, nessa visão de que a gente sente às vezes, né. Confesso que eu mesmo já senti, tipo assim, de ver amigos meus, caramba, ele conseguiu comprar um carro e ele nem trabalha, ele, sabe, umas coisas assim, e
e eu, pai? Eu que estou aqui, estou indo na sua casa, como assim? Como é que funciona, pai? Não é o Senhor o dono da prata e do ouro? A partir desse momento que a gente para pensar, e aí Deus vai se revelando para nós, né? Aí ele vem, né, com aquela arregalaça aos olhos, né? Aí nós vemos, né, que, como o pastor Daniel falou no domingo, o que nós temos aqui, nossa vida aqui, se eu não me engano foi no domingo, né, que ele falou, nossa vida aqui é como se fosse um grão de areia. Então, nada se compara à nossa eternidade. A nossa vida aqui é difícil, Deus não falou que ia ser fácil, mas a partir do momento que nós aceitamos o que nós temos aqui, o que Deus nos deu aqui, Deus ele começa a abrir nossa realidade, Deus começa a abrir os pontos que precisam ser abertos, e nós vamos vendo o que Deus tem dado para nós aqui. E a partir do momento que nós vamos vendo a visão de Deus, Deus vai revelando o que precisa ser revelado, que no caso seria o quê? O que eu vejo, o pouco que Deus está me dando aqui, me supre de uma forma tão incrível, sabe? O pouco que Deus me dá aqui, me traz uma paz, me traz calma, coisa que os ímpios não têm. Eles podem até ter dinheiro, pode ganhar mais do que eu, pode ter 3, 4 carros, mas uma coisa é fato, eles não têm a paz que eu tenho. Ele não tem a paz, a presença do Espírito Santo como nós temos. Sabe qual é a vantagem de você dar esse pouco tempo que nós temos aqui na casa de Deus? Sabe quanto, se Deus fosse cobrar de tudo que Ele nos dá, olha, certeza que nada nesse mundo pagaria nem um segundo que Ele tem a oferecer. Então, vale a pena tudo isso? Vale a pena sacrificarmos nosso café da manhã, nosso almoço por um jejum? Aqueles 5 minutinhos antes de sair da cama para fazer uma oração? Vale muito a pena. Porque o resultado de tudo isso, sem sombra de dúvidas, é sobrenatural, como João fala em Apocalipse, as maravilhas, né, que Deus tem preparado para nós são sem sombra de dúvidas incomparáveis. Então vale a pena tudo isso, gente. Se nós estamos sofrendo aqui, se nós estamos tendo dificuldades, é porque vai valer a pena lá na frente. Então, que glória seja dada ao nome de Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus primeiramente por ter me revelado e usado a minha boca como palavra. Porque, sem sombra de dúvidas, eu não sou nem um pouco digno de estar aqui para glorificar o nome dEle. Então, a honra e a glória seja dada toda a Ele, amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus é bom, né, meus irmãos? Que maravilha, coisa maravilhosa, né? Graças a Deus, Deus tem levantado os nossos amados, né, irmãos? Futuros obreiros da igreja, né? Felipe, o William, o Everton, né? Esse ano ainda nós queremos separar os irmãos ao ministério. Eu creio, irmãos, isso é só o começo que Deus tem na vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Jesus. Então louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Felipe, né? Que Deus continue usando, né? Eu tenho bastante intimidade com ele, então estou sempre, né, filho, aconselhando ele, né? Começa com simplicidade e esse é o caminho, né? Foi maravilhoso, né? O caminho é esse daí, né, pastor? Então é isso, irmãos, vamos agradecer a Deus, aleluias. Deus falou conosco maravilhosamente nessa noite, foi um culto recheado, né? Quem não veio perdeu, né? Porque foi muito bom o culto de hoje. Deus falou poderosamente, Deus aumentou a nossa fé, né?
Deus aumentou, a minha fé foi aumentada nessa noite e eu creio que a sua também, né, meus irmãos? Vamos sair daqui regozijando na presença do Senhor Jesus. Ficamos em pé, vamos orar. Voltamos na sexta-feira. Sexta-feira é o mestre, né? Sexta-feira o mestre vai trazer a palavra. Hoje é o discípulo, né? E na sexta o nosso pastor Newton estará no culto de ensino. Amém? Irmãos, a missionária Cida, ela saiu mais cedo, que ela foi buscar a irmã Cláudia lá na rodoviária, tá bom? Ela não